Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, se você puder achar aí. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 25, diz assim: certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou: quem quiser vir após mim, me seguir, vir após mim, deseja deixar pai, mãe, mulher, marido, irmãos, e se não fizer isso, não pode ser o meu discípulo. Eu trago a tradução do Eugene Peterson. Será que alguém começa a construir uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular os custos? Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você. Olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. Vocês conseguem imaginar um rei indo para uma guerra contra outro rei, sem primeiro decidir se é possível, com seus 10.000 soldados, encarar os 20.000 do outro? Se ele concluir que não pode, ele vai preferir enviar um emissário para propor uma trégua. Simplificando, se não estiver disposto a reunir até que há mais de importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estarão preparados para serem meus discípulos. O sal é excelente, mas se ele perder o sabor, não serve mais para nada. Vocês não estão entendendo. Até aqui, feche os seus olhos se você pode. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, que é poderosa e viva, tão logo ao sairmos daqui, possamos colocá-la em prática, para que os exemplos que o Senhor nos dá possam servir de norte para uma vida que vale a pena ser vivida em nome de Jesus. Bom, Jesus está falando aqui sobre discipulado especificamente. Ele está falando sobre as pessoas que decidem voluntariamente seguir a Ele. E ele diz, na tradução Almeida, se você quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. E ele diz também que ninguém pode ser o meu discípulo se não negar ao seu pai, à sua mãe, e aos seus filhos e todas as outras coisas. Jesus, na verdade, não está dizendo que a gente precisa abrir mão das pessoas para poder segui-lo. O que ele está dizendo é que qualquer pessoa que colocar quem quer que seja no primeiro lugar da sua vida e não a Cristo, não é digno de ser chamado o seu discípulo. Jesus está falando aqui especificamente sobre o reino dele, o reino que ele veio implantar na terra. Ele não está falando sobre a religião, ele não está falando sobre uma denominação, ele está falando sobre um reino. E não é um reino físico, não é um reino com soldados, com um exército, com poder bélico, como ele faz menção aqui. Jesus está falando de um exército de homens e mulheres que decidem seguir a Cristo. E aí a gente acaba entendendo que o evangelho de Jesus Cristo é totalmente diferente de uma religião. Porque no original a religião tem por finalidade fazer a ligação entre Deus e o homem. Só que a religião, nos dias de hoje, ela tomou uma forma pejorativa, onde as pessoas se tornaram religiosas. E a religiosidade, ela é extrativista. O evangelho de Jesus Cristo, ele é inclusivista, mas a religiosidade, ela é extrativista. A religiosidade, ela mata sem tirar a existência. A religiosidade, ela fere, ela separa, ela exclui. A religiosidade, ela traz para nós a ideia de que o evangelho, ele é meritocrático. Por isso que muitas pessoas acham que não merecem. Mas não se trata de você achar que não merece, porque ninguém merece. Aquele que peca e aquele que não peca, todos esses não merecem. E o evangelho de Jesus Cristo, ele é graça, ele é favor não merecido a nós. Jesus, ele não fundou nenhuma religião. Jesus, ele não escreveu nenhum livro. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, que foi escrito pelo evangelista Lucas, que não foi discípulo de Jesus. Nós estamos fazendo menção a alguém que foi discípulo de Pedro, que esteve junto com Paulo, mas que resolveu colher tudo aquilo que Pedro vivenciou e deixou escrito para nós aqui. Jesus nunca escreveu nada que ficou para nós.
O texto diz que em um momento ele estava ensinando seus discípulos na areia e de repente chegaram com uma mulher pega em adultério e ele estava escrevendo, e aquilo que ele escreveu sequer sabemos o que foi, mas tudo o que ele fez ficou registrado, porque o evangelho ele é passado de vida para vida. O evangelho é um estilo de vida a ser vivido e não propriamente a ser imposto. Porque no Evangelho de Jesus Cristo, só é livre quem pode decidir. Só é livre quem pode escolher. Por isso que tem a ver com graça. Por isso que não é impositivo. E ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aquele que de alguma forma quiser vier após mim, e não propriamente me amar mais, ou me colocar em primeiro lugar do que qualquer pessoa ou coisa, isso quer dizer que eu não serei o centro. Por isso que o evangelho, diferente de todas as outras religiões, o evangelho, Cristo é o centro. No humanismo, o homem é o centro, todas as coisas convergem dele. No cristianismo, Cristo, ele é o centro. E o que Cristo deseja, que independente do que você faça, você possa fazer a diferença na vida de pessoas. Você possa marcar a vida de pessoas. Por quê? Porque uma vez que você recebeu, agora você tem para compartilhar. Nós que somos cristãos, nós nos reportamos uns aos outros através de uma fala. Eu encontro o pastor Fabiano e eu falo, a paz do Senhor, pastor Fabiano. E por que a gente fala isso? Por que eu dou a paz de Cristo para ele? Porque essa paz, ela inundou o meu coração ao ponto de eu poder compartilhar com ele. Então nós compartilhamos daquilo que em algum momento nós recebemos de Cristo. E Jesus ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre discipulado, de ser um discípulo dele. É muito mais do que vir à igreja. É muito mais do que ouvir. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Muitas pessoas acham que seguir a Cristo é isso. São proibições, mas o evangelho ele é libertador, ele não é libertino, não é que pode tudo, não, ele é libertador. Você pode tudo, mas você não se prende a absolutamente nada. Você pode estar em qualquer ambiente, mas esse ambiente não vai estar em você. Você pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro não tem você. Você pode ter muito poder em algum lugar que você ocupa, mas esse poder não possui a sua vida, porque quem possui a sua vida é Cristo. E aí o capítulo 15 diz que um grupo de pessoas de reputação duvidosa estavam ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e os líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até se assenta à mesa como se fossem velhos amigos. Nisso, Jesus contou a seguinte história. Então, é o mesmo texto. Jesus estava reunido com os discípulos e, de repente, um grupo de pessoas, aumenta um pouquinho para mim aqui, por favor, Carlos, de reputação duvidosa. Um grupo de pessoas, que grupo é esse? São os religiosos. São aqueles que são sempre preocupados com os outros. São aqueles que, ao invés de preocupar com a sua vida, eles estão preocupados com a vida dos outros, com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão falando. E o texto diz que eles começaram a confrontar Jesus de frente. Sabe quando você é confrontado por alguém? Sabe quando alguém vem diante de você e fala uma palavra, que aquela palavra mexe com você e você, naquele momento, o sangue sobe e você quer revidar. Você não faz isso porque você é crente, não é verdade? Mas você tem vontade de fazer isso. O que Jesus fez? Jesus poderia ter esculachado todo mundo. Não. Jesus, ele contou a história. Ele falou, sabe, vou contar uma história para vocês. E através da história, ele deu a oportunidade para que as pessoas pudessem entender. E aí ele disse, olha, eu vou contar uma história para vocês. E ele falou, imaginem vocês que tenham 100 ovelhas e perca uma delas. Será que se você perdeu uma ovelha, você não vai deixar as 99 no pasto e partir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e levará-a no ombro de volta para casa, até chamar os seus vizinhos e amigos para comemorar. Eu encontrei a ovelha que havia sido perdida. Acreditem, há mais alegria no céu por uma vida resgatada de um pecador do que por 99 que estão salvas.
O único lugar na Bíblia, com exceção de Apocalipse, que fala sobre a festa do Cordeiro, que diz que existe uma grande festa no céu, é o Evangelho de Lucas, nesse texto, que fala que a festa no céu não acontece quando existe um milagre na terra. A festa no céu não acontece quando uma criança nasce. A festa no céu acontece quando um pecador, ele se arrepende genuinamente. Quando ele olha para dentro dele e ele entende quem ele é, onde ele se encontra e ele decide retornar. Jesus está trazendo para esses religiosos que eles devem fazer parte da alegria dessa festa, de entender que todos precisam de Jesus. Observe que essa fala não é uma fala específica para quem está fora. Essa fala é uma fala para quem está dentro. E quantas são as vezes que o nosso olhar é um olhar de condenação para aquelas pessoas que estão fora? Por exemplo, a gente teve um final de semana agora no Cabo Folia, e no primeiro dia do Cabo Folia eu acordei 4h30 da manhã. Mirela foi para a cama, Tito já estava lá, aquela luta, você que tem filho pequeno já deve ter passado. Eu falei, se eu ficar aqui eu não durmo mesmo. Aí eu fui para o quarto deles, eu falei, eu vou dormir no quarto deles. Quando eu fui para o quarto deles, eu falei, não é possível, Mirela deixou o som ligado aqui, Cabo Folia dentro do meu quarto, aquele barulho ensurdecedor. Eu falei, rapaz, sangue de Jesus. Eu olhei o relógio, 4h30 da manhã, eu falei, esse pessoal não vai dormir não, rapaz, que loucura é essa? Aí eu acordei hoje, madrugada. Quem viu a chuva que caiu aí, gente? Coitado do pessoal do Cabo Folia, né? Aí eu senti o como, falei, graças a Deus. Agora acordei 4h30 da manhã, não tinha mais barulho. Falei, isso é bom para vocês aprenderem, não tem mais barulho. Então, esse sentimento que gera em nós, sabe, de alguma forma vingança, sabe, é um sentimento que esse sentimento não vem de Cristo. Porque o sentimento de Cristo é um sentimento de compaixão. É um sentimento de olhar para pessoas que estão fazendo coisas erradas, mas quem está se perdendo são elas. Então elas precisam de luz, elas precisam de Cristo. E ele fala sobre a ovelha que se perdeu. Escute isso. Jesus usou uma metáfora. E por que ele usou ovelha? Porque estava dentro do contexto. Aí ele disse, imagina você que tem 99 e uma perde. Você não vai deixar 99, você vai atrás da que se perdeu até você encontrar. Você vai procurar desesperadamente. Porque a ovelha, e aí eu estou falando do animal, ovelha é um animal burro. Ovelha enxerga mal, ouve bem e tem um excelente olfato. Só que a ovelha, ela não tem senso nenhum de direção. Então a ovelha está pastando e ela está sempre escolhendo os lugares mais difíceis. Ela está escolhendo os lugares mais arriscados para comer grama. Ela está escolhendo os caminhos mais difíceis para tornar a vida do pastor mais difícil. Será que na minha vida eu sou assim? Será que na minha vida eu escolho os caminhos mais difíceis? Será que na minha vida eu torno a minha vida muito mais difícil para quem está, talvez, junto comigo, me direcionando? Não estou dizendo que nós somos burros, mas eu estou dizendo para nós que nós somos assim. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu repudio, esse vira e mexe eu faço. E Jesus fala que quando essa ovelha é resgatada, ela foi encontrada, uma grande festa é dada, de alegria, e a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E aí ele continua dizendo que uma mulher, ela possuía moedas, e de repente uma daquelas moedas dentro da casa é perdida, e a mulher, ela para tudo que ela está fazendo para varrer a casa, para vasculhar a casa, até encontrar a moeda perdida. Quem aqui já perdeu alguma coisa de valor? Quem aqui já perdeu? Eu já perdi. E qual o sentimento que você tem quando você perde algo de valor? Você começa a querer procurar, você começa a buscar até que você possa encontrar. Eu, no final do ano, fiz uma viagem com Tito e Mirela, aquela coisa criança, a gente estava num banco, e aí, de repente, eu deixei o celular no banco. Daqui a pouco eu falei, cadê o celular? Já era mesmo. Telefone da maçãzinha, então, olha, é ruim de achar, hein? E aí eu falei, caramba, perdi o telefone celular. Eu fiquei como? Desesperado. Estou pagando a 13ª ainda a prestação do telefone. Falei, meu Deus. Aí Fábio foi e ligou, o cara atendeu. Ele falou, não, eu achei aqui no banco. Está aqui comigo. Qual foi a sensação quando eu achei? Falei, ai, glória a Deus, eu achei, né? Glória a Deus. E a gente fica feliz. Cristo é a luz do mundo. É Ele que ilumina as nossas vidas para nos encontrar. Nós não encontramos a Cristo, queridos.
foi Ele que decidiu nos encontrar. Foi Ele que decidiu nos amar. Foi Ele que decidiu fazer por nós, assim como Ele foi ao encontro da ovelha perdida. Porque não se trata do preço da ovelha, se trata do valor que ela tem. Porque existem coisas na vida que têm preço. E para tudo que tem preço, o dinheiro pode comprar. Por exemplo, a Júlia está aqui, e aí eu pergunto para você, Júlia, quanto custa o carro que você tem? Aí você fala, 20 mil reais. Quanto custa a moto que você tem? Você fala, 15 mil reais. Aí quanto custa a casa que você mora? Aí você fala, 200 mil reais. Quanto custa a filha que você tem? Aí você fala, o quê? Filha? Não, pastor, minha filha? Qual é o preço da sua filha? É o quê? É 1 milhão de reais? 2 milhões de reais? 3, 10 milhões de reais? Aí você fala assim, a minha filha não tem? Não tem? Por quê? Porque o que tem preço, o dinheiro pode comprar. Mas o que não tem preço, tem o quê, irmãos? Valor. Repita comigo, valor. E aquilo que realmente importa na vida, aquilo que faz sentido na vida humana, não é aquilo que o dinheiro pode comprar. É aquilo que tem valor. E é sobre isso que Jesus está falando, sobre vidas. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Para pensar isso. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando a gente tem um problema com o irmão, eu tenho um problema com o Fábio. Me traiu, me desapontou, me feriu, me decepcionou. E aí em algum momento meu coração foi roubado, fiquei chateado, não quero mais assunto, não quero mais estar perto. E Fábio é crente como eu, e aí nas minhas orações eu começo, Senhor, faça justiça nessa situação. O que eu quero não é que o Senhor faça justiça, o que eu quero é vingança. A gente pede justiça, mas o que eu quero é vingança, né? Tem aqueles que ainda falam, olha o leito, hein? Quem já ouviu essa expressão? Você é macumbeiro mesmo. Olha o leito, olha a mão, pesa a mão, Senhor. E aí a gente acaba se esquecendo de que o Fábio é filho de Deus e eu sou filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, o Senhor é o nosso Pai. E você já viu quem tem 2 filhos? Levanta a mão aí. Você já viu quem tem 2 filhos querer prejudicar um para poder facilitar o outro? Sabe? Fazer com que um sofra para que o outro seja beneficiado. Não. O que o pai quer é sempre a harmonia entre os dois, entre os irmãos. E a gente às vezes se esquece de que alguém que é o meu desafeto é também um filho de Deus. E de alguma forma a gente projeta para Deus o nosso ressentimento. Como que Deus deveria também estar chateado com ele ou com ela, uma vez que eu me decepcionei. A gente precisa aprender a respeitar os espaços onde a gente está, os espaços onde a gente vai, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é libertador, irmãos. Então você é livre, mas você é verdadeiramente livre quando você pode escolher. As pessoas ficam me perguntando, pastor, eu posso beber vinho? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, eu posso... Irmão, você pode fazer tudo, e você também pode não ser preso a nada. Porque quando a Bíblia fala sobre vinho, e eu não estou fazendo apologia ao vinho, Jesus bebeu vinho, irmãos. E o vinho de Jesus tinha álcool, era fermentado. Tanto é que em alguns momentos ele fala que o odre velho, quando coloca o vinho novo, faz o quê? Por causa da fermentação. Então o problema não é o vinho, o problema é quando isso se torna o centro da minha vida. Eu posso ter dinheiro, mas o dinheiro não pode me ter, porque o lugar do dinheiro é aqui, ó, na carteira. Só que para muita gente o dinheiro passou daqui para cá, e daqui para cá, e aí a vida acabou da pessoa. A mesma coisa, pastor, eu posso fazer tatuagem? Irmão, desde que não faça em mim um escudo do Flamengo, está repreendido. Fica à vontade, pô. Fica à vontade, meu irmão. Você não pode fazer em mim. Eu entendo que tatuagem ninguém faz para si. Você faz para o outro. Tem algum problema nisso? Não. Porque quando você faz tatuagem, todo mundo quer ver, aí você mostra. Aí, quando todo mundo já viu, aí você fala, vou fazer outra. É assim. São motivações. Tem algum problema nisso? Não. Então, eu respeito o espaço onde eu estou. Estava com o Glautinho, terça-feira, lá em Caraí, aí a gente estava conversando com um pastor, e aí, Glautinho, cadê Glautinho? Tem um monte de tatuagem no braço, né? Falei para ele, ainda tem um monte de pedaço de folha aí para escrever, um monte.
E aí o pastor começou a falar, contou uma história. Não, rapaz, chegou a mulher do cara toda tatuada. Aí ele olhou para Claudinho. Não tenho nada contra a tatuagem. Aí falei, deu ruim agora para ele. Então, tem essa coisa. No outro dia, um irmão me chamou para andar de lancha. Fiquei feliz. Eu ouvi um conselho que é melhor ser amigo do dono da lancha do que dar despesa. E eu fiquei feliz. E o irmão me chamou. E aí, eu falei, eu me porto de acordo com o ambiente e o lugar. Eu, quando vou para a praia com as minhas crianças, eu vou para a praia de sunga. Porque eu entendo que uma roupa de praia é sunga. Meu filho usa sunga, minha filha usa biquíni. E eu uso sunga, né? Mas tem gente que se escandaliza. Então, você se escandaliza com aquilo que você faz, ou com aquilo que é da sua vida e não do outro. Um dia eu estava na Praia do Sudoeste, atravessei a rua para comprar um pastelzinho, quando eu estou saindo, chão quente ainda, aquela coisa, o irmão me viu, cara, ele veio correndo. Pastor! Eu falei, rapaz, já vem esse Satanás. Aí deu uma olhada assim, eu de sunga. Eu falei, puxa vida. De sunga na praia, pastor? Ô querido, tudo bem? Aí o irmão me chamou para andar de lancha, na lancha. Eu falei, eu vou de sunga, mas eu vou de short por baixo. Se o irmão tiver de sunga, eu vou usar. Se ele tiver de bermuda, eu vou ficar de bermuda. Tem algum problema? Não. Quando eu cheguei lá, o irmão estava de calça de taquetel. Tem algum problema isso? Eu estou falando a verdade. Tem algum problema isso? Sim ou não? A gente tem que aprender a respeitar o outro. Não, vou arrancar isso aí, que absurdo. Não, irmãos. Cada um é de um jeito. A graça chegou para todos. Você é livre. Não é uma libertinagem. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, só é livre quem está no mundo. Porque as pessoas do mundo, elas decidem acreditar na mentira do diabo. Que nós que servimos a Cristo não somos livres. Não, eu sou livre porque eu posso beber. Não, livre não é quem pode beber. Livre é quem pode beber e decide não beber para não se prender a isso. Agora, as pessoas que bebem, ou as pessoas que fumam, ou as pessoas que fazem qualquer outra coisa, você diz para ela, para de beber. Aí ela diz, a hora que eu quiser eu? Mentira! Então isso não é liberdade. A verdadeira liberdade é você poder todas as coisas, mas você não se prender em nenhuma delas. Porque o Cristo é o centro da sua vida. Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é a motivação, Ele é a esperança, Ele é a paz, Ele é tudo o que você precisa. Eu não preciso, de alguma forma, igual a história de um irmão que não está mais na igreja, mas que veio um tempo aqui, e aí veio aqui e falou comigo, pô pastor, vivo uma briga danada com a minha esposa, eu não tenho mulher na rua, sabe, eu não tenho, sabe, vida de pornografia, eu vivo uma vida de trabalho, você me conhece, tal, não sei o quê, só tem um problema, eu gosto de tomar um vinho. Eu falei, pô, que isso, irmão? Problema no seu casamento por causa de um vinho? Ele falou, cara, conversa com ela. Aí eu falei para ele, pô, mas qual é o problema? Pô, eu chego do trabalho cansado, trabalho pra caramba, em prol da minha família, das minhas meninas, e eu gosto de tomar um vinho. Eu falei, pô, mas como é que funciona? Ele falou, eu cheguei em casa e tomo um vinho. Eu falei, mas qual a quantidade? Uma garrafa, 2. Com qual frequência? Todo dia. Eu falei, irmão, então peraí. Você vive, eu disse para ele, uma vida muito estressante. E aí, o único momento em que você tem paz é esse momento que você senta na sua varanda e você toma um vinho, você relaxa e você fica tranquilo. É isso, pastor, você está me entendendo, ele falando. Aí eu falei para ele, o vinho é a sua paz. O vinho é uma janela que abre para um momento em que você sai e foge dos seus problemas. Isso é uma ilusão. Você é um dependente químico. Você se tornou viciado de um prazer, e todo prazer sem consequência não existe. Não existe prazer sem consequência. Nós queremos, e aí é que entra o conflito das pessoas que servem e não servem a Deus. Nós queremos ter prazer sem responsabilidade. A gente quer fazer sexo sem casar. Não existe isso no Evangelho, porque existem responsabilidades. Casamento para Deus é sexo. E a gente acaba percebendo que tudo o que Deus fez por nós é para que a gente pudesse verdadeiramente usufruir ao máximo aquilo que Ele entregou por nós. Até que Ele diz que na terceira, que havia um pai que tinha 2 filhos.
E o seu filho mais novo disse: pai, dá a minha parte que me cabe da herança. E aí o pai deu a parte da herança, ele foi embora, gastou dissolutamente. E quando ele gastou dissolutamente, depois de perder tudo, ele caiu em si, foi cuidar de porcos. E ele disse: os empregados do meu pai não têm essa vida, tem 3 refeições por dia e eu estou aqui. Porque escute o que eu vou falar para você, irmãos. O diabo, ele pode até dar, mas ele não repõe nada. Aquilo que ele te deu, ele tira. E o pecado sempre vai nos levar mais longe do que a gente gostaria de ir. O pecado vai levar você sempre mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai ter um preço sempre mais caro do que você poderá pagar. Porque pecar é bom, mas exige consequências de morte, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então a verdade é que a gente precisa ser inteligente. Eu voltei de um navio, fiquei 7 dias comendo, igual você vai lá, comendo e bebendo, comendo de manhã, de tarde, de noite. Era hambúrguer 24 horas. Hambúrguer, pizza, cachorro quente, salada. Eu nem fui na salada, tá repreendido. Salada. Eu passava, pegava aquele hambúrguer quentinho, Carla falou assim: você está com fome? Não se trata de fome. Aí quando chegou domingo, sábado eu cheguei em casa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi lá na balança. Quando eu vi, eu falei: tá repreendido, Satanás. Eu falei assim: tá amarrado. Eu amarrei, mas soltou, cara. Porque às vezes tem coisas na vida que a gente amarra e solta. E eu falei para ela assim: Carla, a partir de hoje, vou ficar uns 30, 60 dias sem comer açúcar. E aí parece que Satanás bota todo mundo na minha frente para oferecer. Aí eu fui com o pastor, com o Glautinho lá em Niterói. Pastor, eu vou levar vocês para almoçar num restaurante. Aí levou na Verdana. Aí quando chegou o cara com aqueles negócios de sobremesa, eu falei: cara, não vou nem abrir o olho, eu não vou nem ver. Porque quando você começa a ver, você é tentado, cara. Não quero nem ver isso. Aí o cara veio e falou assim: você quer alguma sobremesa? Eu falei: quero. Aí ele falou: qual? Aí eu falei: nenhuma. Ele falou: não entendi. Você quer? Eu falei: quero. Aí ele falou: qual? Eu falei: nenhuma. Ele falou: não estou entendendo. Eu falei: meu amigo, você está me perguntando se eu quero. Eu quero, mas eu não posso comer. Então eu não posso dizer que eu não quero uma coisa que eu quero, porque senão eu vou estar sendo mentiroso. Então tem gente que tem um pecado de estimação. Tem gente que tem um pecado de estimação e não quer se libertar desse pecado. Por quê? Porque gosta, porque é bom. Então você não pode dizer: eu não quero mais pecar, Senhor, porque você quer pecar. Você tem que dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais querer. Faz sentido, sim ou não? Senhor, eu não quero mais querer isso. É diferente, porque enquanto você diz e nega que você não quer, isso é uma hipocrisia. A partir do momento que você reconhece, você diz: Senhor, eu não quero mais querer isso. Eu sinto, eu tenho desejo, então eu não quero mais querer isso. A partir do momento que você olha para dentro de você, você identifica quem você é, aquilo que Ele fez por você e o lugar que você está. Porque escute o que eu vou dizer para você, irmãos. Jesus sempre está disposto a nos receber de braços abertos. Nessa parábola do filho pródigo tem um quadro do Rembrandt muito interessante. Depois você vai na internet, não precisa ser agora, por favor, que o Rembrandt ele descreve esse quadro do filho pródigo, que é o filho voltando, e aí o pai abraçando o filho, e aí 2 servos assim ao lado, e aí tem uma porta, e aí você vê o irmão do filho pródigo assim, ó, olhando, com aquele olhar, sabe, de quem você não devia ser recebido assim, quando na verdade todos nós precisamos de um Salvador, todos nós precisamos de Cristo. O amor de Cristo por nós é tão grande ao ponto de permitir que a gente vá para o inferno. Poxa, mas que amor é esse? É um amor de verdade e de liberdade, de dar a você o direito de você escolher. Toda vez que eu vou no shopping com o Tito, você já deve ter visto alguma vez, mas toda vez que eu vou no shopping com o Tito, quando passa na frente da loja do Vasco, eu pego o telefone, ele já fica irritado. Aí eu gravo sem ele ver: vamos lá que eu vou te dar uma camisa do Vasco. Não quero, não vou, Vasco é ruim, não quero. Está pegando até trauma. Eu
Eu falei, você é o quê, meu filho? Eu sou Flamengo. Só é livre quem pode. Aí o Glautinho falou, não, meu filho não. Meu filho vai ter que ser botafoguense. Eu falei, Glautinho, só você é botafoguense, não sei. Tem algum botafoguense aqui, irmão? Mais um aqui. A torcida inteira está aqui hoje. Botafoguense precisa estar no lugar certo, pedindo ajuda ao Senhor. Vieram aqui. Então a gente acaba percebendo. Aí Glautinho, não, me botaram nessa? Eu não. É aquela coisa, da vingança. Eu falei, não, meu filho, você vai escolher, meu filho. Eu quero falar. Tudo bem que ele foi influenciado. O irmão, um dia desse, falou assim, tem alguma coisa na vida que você se arrependa, pastor? Eu falei, não, deixa isso para lá, não vou. Porque de time, eu aprendi isso na minha vida. Time, esposa e Deus, a gente não deve mudar, meu irmão. Não tem jeito. Então, Cristo, Ele morreu por nós para que a gente tivesse uma vida, e uma vida com qualidade de vida. O filho pródigo, ele queria poder sem responsabilidade. Ele queria o controle sem estar preparado para isso. Ele falou, eu quero meu direito da herança. E aí, aquilo que o pai deu para ele, ele quis usufruir longe da presença do pai. É muita gente que quer usufruir daquilo que Deus deu longe da presença dele. Longe de um relacionamento com ele, não quer prestar conta, não quer dar satisfação. Quando eu fiz 18 anos, eu achava que sabia tudo. Porque todo jovem que tem 18 anos, ele acha que sabe. E aí, eu tinha alguns amigos da igreja. Tem um que é membro aqui, está nos Estados Unidos agora. Ele morava sozinho, saiu de casa com 17 anos, numa luta e tal. E aí eu cheguei para minha mãe, que me criou, minha avó, falei para ela, olha, eu estou pensando em morar com uns amigos. Dividir um apartamento. Uma nordestina mesmo, braba. Ela chegou, meu filho, pode ir. Aí no dia que eu fui, peguei a malinha, fui dar um beijo nela. Ela carinhosamente me deu um beijo, botou o dedo na minha cara e falou assim, vai, mas você não está pronto. Quando ela falou isso, eu olhei e pensei dentro de mim, ela não sabe de nada. E eu fui. Aquela semana, quando eu acordei, o café não estava na mesa como de costume. Naquela semana, quando eu fui no armário, no guarda-roupa, a roupa não estava passada lá. Quando eu cheguei em casa do trabalho para almoçar, não tinha comida. Eu fiquei 1 ano comendo macarrão com salsicha. Não me chame para comer macarrão com salsicha, irmão. Eu comi 1 ano macarrão com salsicha todo dia. Eu não tinha roupa para usar, porque a roupa ficava suja. E eu falei, rapaz, que vida desgraçada, cara. Todo mês eu ficava devendo, irmão. Todo mês, que eu devo ele até hoje, eu brinco com ele. Todo mês ele sentava com a maquininha que ele tinha. Eu falei assim, rapaz, que doideira. Era condomínio, era luz, era aluguel, era IPTU. E eu falei, rapaz, que doideira. Aí um dia eu falei, cara, não dá para ficar aqui, né? Tô devendo todo mês, mano. Peguei a roupa, botei no saco, o orgulho também. E botei aquela bolsa e falei, cara, eu vou cantar aquele louvor do Roberto Carlos. Eu voltei. E ela me recebeu de braços abertos. Me deu um beijo no portão. Antes de eu entrar, ela botou aquele mesmo dedo na minha cara e ela falou, eu te falei que você não estava pronto, mas você não quis me ouvir. Você é bem-vindo, meu filho. Alguns anos depois, eu cheguei para ela e eu disse para ela, vó, eu marquei a data do meu casamento. No dia que eu fiz as minhas malas para sair, ela botou o dedinho de novo. Falei, rapaz, o que vem agora? E ela falou assim, vai, meu filho, porque agora você está pronto. Mas eu só fiquei pronto porque eu passei pelo que eu passei e eu experimentei. E eu pude entender que a gente tem que dar valor às pessoas que já caminharam por caminhos que eu caminhei. Pessoas que já andaram por lugares onde eu já andei. Então, se você já foi algum pecador inconsequente, mais do que ninguém, você tem que ter amor pelos perdidos, porque um dia você esteve desse lado e a graça do Senhor foi suficiente para amar você, para inundar o seu coração e trazer você de volta. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós queremos o poder sem as responsabilidades. Nós queremos a promessa de Deus antes do tempo. Meu amigo Mateus Soares, ele falou nos stories aí, eu vi antes de vir para cá. Ele disse, José estava lá no cárcere. E aí de repente ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. E aí, algum tempo depois,
o padeiro vai, o padeiro morre, e o copeiro é promovido, volta, é restituído. Aí ele diz para o copeiro o seguinte: olha, quando você estiver lá diante do rei, fala com ele, lembra de mim. Aí sabe o que aconteceu? O copeiro foi e esqueceu de José. José ficou 2 anos no cárcere. E aí você imagina se José se revoltasse contra Deus e falasse: poxa, mas sabe, na minha vida ninguém faz por mim. Escute, naquele momento em que o copeiro subiu e foi restituído das funções e o padeiro morreu, a função que Faraó precisava era de um padeiro. José ia ser padeiro, mas o que Deus tinha para a vida dele não era uma função de padeiro, era uma função de governador. Por isso ele precisava aprender mais. Talvez você esteja se precipitando na sua vida, querendo poder sem responsabilidade, querendo prazer sem ter as consequências. Mas a gente precisa entender que você é livre. Você é livre para amar, você é livre para não perdoar, você é livre para ressentir, você é livre para não viver, para odiar. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, mas as consequências serão colhidas por você. E o Pai sempre vai estar de braços abertos. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. A gente sempre quer ter o controle daquilo que a gente não pode controlar. Ou melhor, daquilo que a gente não deveria controlar. Porque nós somos filhos. E Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Tudo que Deus deseja de mim e de você é um relacionamento íntimo e próximo. Deus não é um Deus de proibições. Não é um Deus carrasco que tem alegria no sofrimento humano. Não, não. São as escolhas que fazemos das nossas vidas. Mas a melhor escolha é quando a gente entrega para Ele o governo da nossa vida. Depois de tentar e errar e não conseguir, de uma forma simples, mas de uma forma pura de coração, dizendo: Senhor, assuma o controle daquilo que eu mesmo não consigo mais. Sabe, os pecados de estimação que eu tenho e que eu gosto e que eu não quero parar, mas que eu sei que produz mal e que o final será uma morte, uma destruição. Eu preciso declarar para Ele: Senhor, eu não quero querer mais. Eu decido, sabe, hoje me esforçar a não querer mais isso. E Ele sempre nos recebe de braços abertos. Quantas são as vezes que eu ouço mensagens aqui, ou às vezes em lugares que eu vou, e que o meu coração queima por novamente receber e estar lá na frente. Teve um dia que o Fernando pregou, eu falei isso aqui, eu nem fui no altar, eu já estava no altar. Porque todos nós carecemos desse amor e essa graça que está disponível a nós. Esse amor furioso que mudou a nossa vida, que nos deu um nome, que nos chamou de filho. Sabe, isso é muito poderoso para mim, principalmente pelo processo que eu vivi com o Tito. Eu me lembro quando fui com o Jefferson lá no Ceará, que eu peguei aquele menininho no colo e eu olhei para ele e, sabe, dentro de mim ecoou isso: eu escolhi você. Eu escolhi você, Tito. Foi me dado a opção e eu decidi escolher você. Eu decidi amar você. Você não me conhece. Você não tem nada a me oferecer nesse momento de bom para que eu possa te escolher. Mas eu decidi voluntariamente escolher você. E eu te dei um nome. Eu disse: seu nome vai ser Tito. E o seu nome terá o meu nome. Você carregará o meu sobrenome. Tudo aquilo que é meu, um dia será meu. Foi isso que Deus fez por nós, queridos. Ele decidiu nos amar. Ele nos deu um nome. João 1,12 diz que Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Mas a todos quanto receberam foi dado a esses o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Cristo morreu por você. Cristo se entregou no madeiro por amor a você. Então, a nossa vida, ela não muda quando a gente ouve mensagens, porque essa mensagem foi de encontro ao seu coração, mas simplesmente por ouvir, a vida não muda. A gente ouve mensagem do Cláudio Duarte e faz a gente rir, e é legal, e a gente compartilha, mas a nossa vida não muda. A gente ouve mensagem do Leonardo, a gente gosta, a gente compartilha, mas a nossa vida não muda, porque a nossa vida muda quando a gente prega pra gente. Eu já falei isso numa mensagem. A vida do filho pródigo mudou porque ele pregou para ele. Ele disse: eu não quero querer mais. Ele
disse: eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer. Ele está pregando para ele está construindo uma história nova antes da história acontecer. Ele está dizendo: eu decido, eu vou fazer isso. Ele caiu em si, e a maior queda e a melhor queda que o ser humano pode ter na sua vida é quando ele cai em si. Porque quando a gente cai em si, a gente olha para dentro da gente e a gente vê quem a gente é em Deus e aonde a gente está hoje, perdido, longe dele. E quando a gente decide pregar pra gente e voltar, ele se encontra de braços abertos. Aí talvez você fale assim: poxa, tomara que nessa noite tenha alguém aqui que não seja evangélico. Tudo o que Jesus falou pra gente que estava dentro da igreja. Essa mensagem não é para quem veio de fora. Essa mensagem foi uma mensagem para os religiosos. Essa mensagem foi para alguém que conhecia Deus, que estava dentro da igreja, mas que estava perdido. Porque pior do que o filho que foi embora foi o filho que ficou. Porque o que foi embora foi sincero: eu quero a minha parte da herança e eu quero gastar. E o pai falou: toma, meu filho, você é livre. Você, mesmo desejando a minha morte, porque a herança é um direito só depois da morte. E ele falou: é como se ele falasse: eu quero que o senhor morra logo para eu receber, mas como o senhor não morre, me dá. E o pai deu, e ele foi. Só que quando o filho voltou, o filho mais velho disse: poxa, eu estou esse tempo todo aqui e o senhor não me deu nenhum cabrito e não sei o que. Ou seja, ele sempre esteve ali, mas o coração dele nunca esteve ali. Então tem gente que está aqui, mas o coração está lá. Pior do que gente que fala de quem foi no Cabofolia, é gente que está aqui dentro dizendo: poxa, é um absurdo isso, mas queria estar lá também. Então, a gente tem que ter um coração igual ao de Jesus, capaz de amar, de perdoar e de receber. Eu creio que nessa noite possa existir festa no céu, porque a Bíblia fala que quando um pecador, e todos nós somos pecadores, se arrepende voluntariamente, a festa no céu. Feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, se foi o Espírito Santo que queimou o seu coração, e de alguma forma você está aí nesse momento: caramba, ele vai me chamar lá na frente, eu não quero ir, porque eu não quero me expor. A gente quer viver um nível novo sem as responsabilidades desse nível novo. É impossível. Você precisa aprender que algumas coisas na nossa vida vai exigir de nós comprometimento. E a gente precisa, às vezes, para ter esse comprometimento, a gente precisa se comprometer publicamente. Porque quando Jesus morreu por mim, Ele não morreu num canto escondido, Ele morreu publicamente. Ele se comprometeu, Ele se envolveu. Se essa palavra falou com você, eu queria que você saísse do seu lugar. Eu quero orar com você aqui. E talvez você esteja esperando a primeira pessoa. Eu vou dizer para você: eu sou a primeira, eu já desci aqui. Onde está a segunda pessoa? A terceira pessoa para Jesus. Isso. Sai do seu lugar. E se você está no seu lugar e você está se alegrando com alguém que está vindo, eu queria que você viesse aqui abraçar e celebrar. Sai do seu lugar. Se você está se alegrando com alguém, sai do seu lugar para abraçar e celebrar quem veio aqui à frente. Isso. Sai do seu lugar. Nós vamos orar. Se você está no seu lugar e você quer ainda abraçar alguém que está aqui, você que é líder, vem. Abrace pessoas que estão aqui. Tem gente que está sozinha aqui, ó, que precisa receber um abraço e se sentir se alegrando junto com outro alguém, além de si mesmo. A Bíblia fala que há festa no céu nesse exato momento. Há uma grande festa no céu, e o próprio texto diz que os anjos estão celebrando, porque todas as vezes que um pecador se arrepende. E assim como existe festa no céu, existe festa na terra. Eu gosto muito, sabe disso, de sinalizar para o Senhor o quanto a gente precisa, o quanto a gente carece, o quanto a gente necessita dele. Então, se você nessa noite decide não querer mais algumas coisas, levante suas mãos aqui e lá atrás, onde você estiver. Pai, onde houver uma mão erguida ao Senhor, representando rendição, dizendo para o Senhor: Senhor, essa palavra me alcançou, essa palavra veio de encontro ao meu coração e aqueceu o meu coração e diz para mim que existe esperança para mim, que existe um recomeço, existe uma nova chance, porque Tu és um Deus de novas oportunidades. Nós recebemos essa palavra
e também nos comprometemos, Pai, em pregar para nós mesmos, dizendo: eu quero não querer mais a vida, o pecado de estimação ou o que quer que seja. A partir de hoje, que verdadeiramente o Senhor possa ser o centro, o Senhor possa ser o centro da vida, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Eu declaro, pelo poder que há no nome de Jesus, um novo tempo sendo estartado nos céus, não só de palavras, mas verdadeiramente novos dias, novas estações. Que um sopro do Espírito Santo comece a soprar a sua vida e levar para longe toda cinza que um dia foi brasa incandescente. Eu declaro o fogo de Deus na sua vida, o fogo que vem para aquecer, o fogo que vem para purificar, o fogo que vem para aquecer e transformar. Pai, obrigado pelos louvores, pela palavra que é poderosa e viva. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor sempre tem uma palavra de segunda chance para nós. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo intento do inferno e que possamos celebrar, porque a festa no céu e na terra nós oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, dê a melhor salva de palmas